Fala galera, bom dia, beleza? Galera, hoje é um dia, não vou dizer especial, mas não deixa de ser especial também. Dia 14/6/2026. Hoje completam 7 anos que eu sofri um acidente com a Penélope na BR. A gente vai passar no lugar hoje, eu vou mostrar pra vocês onde é que foi. E a minha ideia de fazer esse vídeo foram por dois motivos, né? O principal é para eu ter esse registro, né? O meu relato pro meu eu do futuro, daqui sei lá 15, 20 anos. Com certeza já vou ter esquecido de muitos detalhes, muitas coisas. Então eu tô fazendo esse vídeo com esse primeiro intuito de eu ter o registro, né? E o segundo intuito é de falar pra vocês, né, o que aconteceu. Que eu acho que em alguns vídeos aí eu já mencionei esse acidente que eu tive lá em 2019. E aí quem tiver curiosidade pode assistir. Provavelmente vai ficar um vídeo meio longo. Eu vou ver se durante, se eu consigo editar esse vídeo, colocar os trechinhos, umas fotos da moto, como é que ela ficou no acidente. Vamos ver se eu vou conseguir. Bom, sem mais delongas, vamos ao relato, né, do que aconteceu, né, de como é que foi a dinâmica de tudo. Bom, no dia do acidente, né, dia 14/6, eu ainda não era casado, de 2019, né, eu casei dia 23 de novembro de 2019, 5 meses, pouquinho mais de 5 meses antes, né, esse meu acidente. Então eu morava com meus pais em Santa Mônica, e aí estava saindo para trabalhar, tinha que depositar um dinheiro no Santander do Shopping Estação em Itaipava. Então para lá eu me dirigi e beleza, fiz o depósito, montei na moto e pronto. Acordei no Santa Teresa com uma enfermeira cortando minha camisa. E gente, vamos ser sensatos. Se você anda de moto e do nada acorda no hospital com uma enfermeira cortando a sua roupa, você já sabe que alguma merda muito grande aconteceu. Muito grande mesmo. Porque se não fosse tão grande, não iriam cortar tua roupa, né, cara? E dito e feito, né, cara? Foi aí que eu soube do meu acidente. Porque esse trecho todo, eu simplesmente não me lembro de absolutamente nada. Nada. Pra mim, eu montei na moto e acordei no hospital. Eu perdi esse trecho de vida. Parece até que eu bebi vodka, mano. Então esse é um trecho apagado da minha vida, que eu não sei como é que foi até hoje. E isso me incomodou um pouquinho no passado. Hoje em dia, paciência, não tem o que fazer, né? Mas então, acordei no hospital, com a enfermeira cortando minha roupa. Fiz tomografia, fiz raio-x, fiz uma porrada de exame nesse dia. Fecharam um diagnóstico do que tinha acontecido comigo, que foi quebra do húmero esquerdo, quebrei meu braço aqui, múltiplas fraturas no rosto, esqueci o nome desse tipo de fratura, eu acho que é Lefort alguma coisa, em um número. Quebrei meu nariz e machuquei, cortei minha canela, cara, essa canela aqui, que eu tinha o protetor de carenagem, né? E aí no acidente, quando eu fui projetado pra frente da moto, minha canela bateu bem no protetor e deu um cortezinho, acho que também uns 4 pontos na canela. No meu corpo, acho que foi isso que aconteceu, né? E aí no hospital, né, depois de fecharem esse diagnóstico, beleza, vamos ter que operar o braço. Eu coloquei uma placa no braço e 5 parafusos, né, no meu húmero esquerdo. No rosto eu tenho algumas
chapinhas também para ajudar a deixar tudo no lugar. O meu nariz que eu quebrei e consertaram, e olha só que beleza, eu tinha desvio de septo, então já aproveitei e fiz aí uma rinoplastia. Olha que beleza. E aí corrigiram o meu desvio de septo. A gente tem que tirar alguma coisa boa dessa porcaria toda, né, cara? Então, desvio de septo corrigido. Que mais? Ah, e porra, a minha mandíbula, meu maxilar, ele ficou completamente desalinhado, cara. Isso é desesperador. Eu mordia, os dentes não casavam, não fechava direitinho. No hospital, se eu não estou enganado, no dia seguinte ou 2 dias depois eu operei meu braço, e uns 4 dias depois do acidente eu operei o nariz, porque meu rosto ele estava muito inchado por conta do acidente. E aí os médicos falaram que o procedimento era esse, né? Você espera o rosto dar uma desinchada para fazer os procedimentos. Quem operou o meu braço foi o Dr. Holix. Cara, um médico fantástico, fantástico, muito gente boa ele. E quem operou o meu nariz foi o Dr. Delano e, se eu não me engano, o Dr. Pedro alguma coisa, cara. Não me lembro agora o nome, já faz muitos anos isso, né? E ficou tudo perfeito. O Dr. Delano, ele Não, o Dr. Delano não operou meu nariz, não. Acho que foi o Dr. Pedro que operou meu nariz. E o Dr. Delano, ele mexeu alguma coisa no meu maxilar, que ele é ortodontista também. Enfim. E deu tudo certo. Eu saí do hospital com pouco tempo. Se eu não estou enganado, 1 semana ou 10 dias eu já estava tendo alta. Lógico, fiquei um bom tempo comendo comida pastosa. Eu tive que fazer fisioterapia no braço por um bom tempo. Eu fiz fisioterapia no rosto, que eu nem sabia que existia, mas quem ficar com dúvida, existe, e eu fiz e deu certo. E beleza, né? Voltei pra casa com poucos dias. Eu fiquei 3 meses afastado do trabalho. Eu voltei a trabalhar em outubro, no iniciozinho de outubro. E beleza, de carro, né? Show de bola. Eu tava indo com um carro dos meus pais. E 3 dias antes do meu casamento, eu comprei meu primeiro carrinho, um Fiatzinho Palio Fire 2 portas, 2002. Que eu sinto saudades até hoje desse carrinho. Porra. E que mais? Bom, por enquanto é isso. Vamos falar agora da Penélope, né? O que aconteceu com ela? A Penélope, ela teoricamente foi uma moto perda total, mas eu não tinha seguro. Uns 2 ou 3 meses antes do meu acidente, eu cheguei a orçar seguro, orcei com umas 3 ou 4 seguradoras. Só que o valor tinha ficado muito alto. Bom, ao meu ver, tinha ficado muito alto. E aí eu acabei não fazendo seguro. E hoje eu dou graças a Deus por eu não ter feito seguro, porque, pensa comigo, gente. Eu sofri um acidente, foi bem traumático para todos da minha família também. Para mim, eu fiquei mais chateado pela moto, né? Eu não lembro também das circunstâncias. E aí eu iria receber o dinheiro da moto, uns 12 mil na época, 11, 12 mil. E, eu ia casar em 5 meses, né, galera? Eu iria substituir a Teneré, cara. Seria um dinheiro que iria ser gasto no casamento, com toda certeza. Não que isso seja ruim, galera, mas eu iria ter perdido a Teneré, eu não iria mais estar com ela. E eu iria ter gasto o dinheiro dela com casamento e não sobraria dinheiro para, de repente, uma substituta dela. Então eu dou graças a Deus que eu não tinha seguro, né? Eu provavelmente iria acionar a franquia
e receber o valor dela. Bom, vamos aos danos na Tenere. Como eu mencionei, né, eu usava o protetor de carenagem e na batida a dianteira dela foi pro tombo. Isso daí, ó, estourei farol, rasguei essa capa do farol aqui. A bolha, ela sumiu. Porque o que acontece? Quando os parafusinhos que prendem ela aqui são originais, eles são de nylon, justamente para quebrar. Para, no caso do acidente, a bolha sai, né? Ela não fica presa aqui. Então ela talvez não te machuque. E de fato eu perdi minha bolha. Que mais? Essa carenagem aqui foi toda pro saco, quebrou toda. Essa carenagem aqui tá quebrada. A que eu uso hoje é do acidente ainda. Paralama dianteiro foi pro saco. As canelas da moto, bem na canela mesmo onde pega o retentor, amassou. E, cara, isso eu não consigo entender até hoje. A porrada foi tão forte que o protetor de carenagem ele passa em frente ao tubo da suspensão dianteira, né? E a porrada foi tão forte que o tubo do protetor amassou o tubo externo da bengala, os dois. Então foi uma porrada feia. Então a suspensão dianteira foi pro saco, paralama dianteiro foi pro saco, farol, aranha do farol, que é o suporte que prende aqui isso tudo, que prende a bolha também. A bolha foi perdida. Essas carenagens aqui foram pro tombo. Dentro dessa carenagem cinza da seta tem mais duas carenagens pretas. As duas foram quebradas também. Que mais? O principal, né? Essas duas carenagens azuis. Essa daqui eu ainda estou usando a do acidente que eu remendei, que eu acho que ficou muito legal. Essas duas carenagens azuis foram pro tombo. E o pior o suporte de placa quebrou também. E o pior de tudo, cara, o chassi empenou bem, gente. Ele empenou aqui na frente. Eu olhando aqui eu lembrei, a mesa de baixo empenou também. O chassi empenou bem aqui embaixo e empenou a traseira dela, cara. Subiu quase 10 centímetros, galera. Eu vou ver se eu consigo colocar as fotos como eu já tinha falado, né? E pra quem ficou com dúvida, o meu acidente foi exatamente aqui nesse trechinho, ó. Chegando aqui onde era a Mercedes, que hoje é um pátio da cervejaria Itaipava. Meu acidente foi ali atrás, né? E durante um tempinho eu fiquei pensando muito em procurar parar o carro da Conser e perguntar: cara, foi você que fez o meu primeiro atendimento? Como é que foi? Você viu alguma coisa? Só que, cara, eu nunca calhava de eu encontrar um carro da Conser. E aí eu pensei no seguinte: vou solicitar para a Conser a ficha do meu atendimento. Eles provavelmente vão disponibilizar, né? Não faz sentido eles não disponibilizarem para mim. Solicitei, fui prontamente atendido, eles me mandaram todas as informações e tudo mais. E aí descobri o nome do socorrista, que foi o Pedro Rangel. Então eu já tinha o nome. Eu liguei na Conser de novo, perguntei se tinha a possibilidade deles me passarem o contato, só que, obviamente, né, eles falaram que não podia, que era informação sigilosa, o que, honestamente, eu já até esperava, né, cara? Isso não é normal você ligar para uma empresa sendo um completo estranho e eles passarem o contato no funcionário, mas beleza, né? E aí aceitei isso, né? Vi a ficha, eu não desmaiei, eu não fiquei inconsciente. Na ficha fala que eu respondi as perguntas que fizeram e que eu tava normal, eu só não me lembro mesmo. E uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, como isso foi comunicado, né? Até onde eu sei é o seguinte, gente. Nesse dia, na empresa que eu trabalho, tinha entrega em Petrópolis.
E o motorista e o ajudante que passaram no local, eles viram o acidente e viram a minha moto. Eles falaram, cara, a gente tinha certeza que era tua moto por causa da sanfona amarela na bengala, que a gente só conhece a tua moto. Tua moto é difícil de ver, com a sanfona amarela então a tua é a única. E aí pararam, se identificaram, avisaram o meu sogro, que provavelmente avisou os meus pais, né? Essa foi a dinâmica. Bom, beleza então. Dito isso, já falamos aí o que eu me quebrei. Hoje um pouco sobre o hospital. Meus amigos me visitaram no hospital. Bom, a galera foi lá, queria agradecer de coração. Não vou falar o nome de todos, porque pode ser que tenha gente que não, tipo, queira ter ido, mas não conseguiu, vai ficar chateado. Então, fica o meu agradecimento a todos os meus amigos que foram lá, a galera do grupo da Tenerê, pô, meus amigos de infância, galera, foi show. Não fiquei muito tempo, mas eles foram lá. Eu lembro pouca coisa do hospital, né, de como é que foi. A minha mãe ficou lá comigo. A Mariana, que hoje é minha esposa, ela ficou lá também, rendeu minha mãe, meu pai e tudo mais. Beleza. E o que mais que dá pra falar? Bom, vamos aos reparos da Tenerê, né, gente? Que até então eu tinha sofrido acidente, tinha comprado meu carro, não estava mais andando de moto, estava indo trabalhar de carro. Que nesse meio tempo o Igor, que é um camarada meu de escola, camarada não, cara, é praticamente irmão. Ele começou a trabalhar na mesma empresa que eu, e ele também não curtia moto. Eu tava com a Tenerê quebrada, só tava com a IEzinha. Então passamos a ir de carro desde então, desde o início de 2020 eu passei na verdade desde outubro de 2019 eu passei a ir de carro para o trabalho. E aí a Penélope, ela tinha ficado na casa dos meus pais ainda. Eu casei, como eu falei, né, para vocês, finalzinho de novembro. E em fevereiro a minha esposa engravidou da nossa filha, né, uma gravidez planejada. E quando eu descobri, eu falei, cara, e agora? Minha esposa engravidou. Se eu não arrumar a moto agora, pelo menos a mecânica dela, cara, depois vai ser mais difícil ainda, né? Isso em fevereiro. Se eu não estou enganado, foi mais ou menos na mesma época que o Dr. Holix, né, o que operou o meu braço, que ele me liberou, tipo, Gabriel, vida normal agora, pode fazer o que você já fazia antes. E obviamente eu perguntei se andar de moto estava nesse pode voltar a fazer o que você fazia antes. Minha mãe não gostou nem um pouco, ela foi comigo nessa consulta. Mas, felizmente, o Dr. Holix falou, sim, Gabriel, pode voltar a andar de moto porque eu preciso de pacientes. Ele tem um senso de humor muito bom. Ele falou algo do gênero, né? Não falou exatamente isso, mas deu a entender isso daí de que a clientela dele, a maioria era de acidente de moto. E infelizmente a gente que anda de moto, a gente sabe que é uma parada bem perigosa. Mas ele me liberou a andar de moto mais ou menos na mesma época que a minha esposa engravidou. Até dei um pulo em Teresópolis para comemorar isso. Fui de IEzinha no dia seguinte, cara. Nossa, foi bom demais, cara. Eu tava 7 ou 8 meses sem andar de moto. Porra, que delícia que foi. Bom, enfim. E aí eu falei, cara, preciso arrumar a moto agora, né, cara? Porque depois eu provavelmente não vou ter coragem de gastar dinheiro. Porque, gente, quem é do mundo de moto sabe, cara, que carenagem é muito caro. Farol é muito caro. E na época não existia farol paralelo. Hoje em dia você até consegue farol paralelo para Tenerê. Naquela época não tinha, não. Né? Então bolei o plano de buscar a Penélope na casa dos meus pais.
Eu acho que eu só consegui levar ela para casa na terceira tentativa, ou na segunda ou na terceira, né? Pelo seguinte, a bateria dela tinha morrido, estava esgotada. E aí tentei dar uma carga lenta, não conseguia. Então resolvi pegar a bateria da IES. Só que quando eu cheguei para colocar a bateria da IES, não consegui também, porque a bateria da IES ela é maior, ela é um pouquinho mais larga que a da Teneré, e ela não encaixou embaixo do banco. E aí, beleza, fiz uma gambiarra com um cabo de chupeta, e aí prendi a bateria da IES na base do bauleto, no suporte. Prendi o cabo de chupeta, né? Parafusei na bateria e a parafusei debaixo do banco, e fui assim mesmo para casa. E aí eu consegui levar ela para casa. Para comemorar essa vitória, né, de levar ela para casa, eu dei um pulinho no bairro Floresta, em Petrópolis. Tem uma vista linda da cidade de Petrópolis, ali da Avenida do Imperador. E aí fui para casa e vamos realmente desmontar ela para fazer a lista de coisas e ver o que precisa. Ah, esqueci de falar, gente. Aqui, ó, essa pecinha aqui que prende o riser no guidão na mesa, ela entortou também, empenou também, lembrei agora dela. E o manete de embreagem, ele curvou bem. Tinha esquecido disso também. É que foram peças que não quer... mentira, essa daqui sim, mas essa daqui eu usei por um tempinho e depois troquei. E aí desmontei a moto. Eu iria levar ela, né? Lógico, obviamente, eu sabia já que o chassi estava empenado. Só que na época um chassi novo tava 4.500 na Yamaha, fora de cogitação. E aí pesquisa daqui e dali, eu achei, se eu não me engano é Júlio, da CTI Motos, na Baixada do Rio. Só que tinha esse porém, era na Baixada, né, cara? Uma mão de obra absurda para levar a moto lá, a moto no estado que tava, toda detonada, suspensão dianteira vazando, farol quebrado. Eu teria que alugar alguém para levar lá, pagar um frete para levar, ou levar ela nesse estado, e não tava curtindo muito a ideia não. E aí um camarada meu do grupo da Teneré falou que tinha o Léo Motos, no Quissamã, que o cara mexia nessa parte de quadro e que o cara era bom. Falei, cara, quer saber? Vamos lá, eu vou levar a moto. Aí consegui, marquei com ele, levei a moto. Gostei muito dele no nosso primeiro encontro e fechei com ele o reparo da Teneré. E cara, a moto ficou zero, ficou perfeita. Para todo mundo que precisa, eu indico ele, porque ficou muito bom mesmo. Tem um vídeo no canal, um vídeo antigo, de quando ele fez essa recuperação da minha moto. Eu vou ver se eu coloco aqui na descrição ou na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário. Eu vou ver se eu fixo ele. E tem o vídeo da recuperação dela. É um vídeo bem amador ainda, que foi bem no começo de quando ele começou a gravar conteúdo. Mas a motoca ficou top, cara. O chassi ficou perfeito, ficou muito bom mesmo. Eu sempre recomendo ele. E aí, feito isso, se eu não me engano, foi em maio de 2019 que eu busquei a Teneré do Léo, dele ter desempenado o chassi. E aí comecei a arrumar ela aos pouquinhos. Mexe uma coisa ali, mexe uma coisa cá. Eu tive que comprar as bengalas novas. Eu comprei usada, né? Mas tive que comprar, não são mais as originais da moto. E de lá pra cá eu fui fazendo, mexe uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mecanicamente ela estava perfeita e continua perfeita, né? A gente está com 137.700, 133.700. O acidente foi com 85.500 ou 85.600. Ou seja, 85 para 100 dá 15. 15 com 33, 48 mil quilômetros do nosso acidente. E a motoca tá firme e forte, tá perfeita.
E, bom, o vídeo já ficou longo pra caceta. Eu vou finalizando por aqui, que foi basicamente isso do acidente, né? Depois da reforma do quadro, eu dei algumas voltas, fui uma vez ou outra pro trabalho de moto, né? Quando o Igor não ia comigo, ou precisava ir de carro, eu ia de moto. E em 2020, finalzinho de 2024, o Igor saiu da empresa. E aí eu já botei na minha cabeça, pô, cara, ele já saiu da empresa. Vou ver se eu dou uma geralzinha na Penélope e vou uma ou duas vezes na semana, né? E aí fiz tudo que tinha pra fazer nela, de manutenção, fiz sangria de freio, troca de pastilha, troca de óleo, filtro, troca da gasolina que era velha. Deixei a moto, porra, impecável. E aí fui trabalhar no primeiro dia, fui no segundo, fui no terceiro, fui no quarto, fui a semana inteira de moto. E, porra, aquela felicidade, né, cara, de tá voltando a andar de moto, uma coisa que faz tão bem, que eu gosto tanto. E aí voltei, fui uma semana completa, falei, não, semana que vem eu vou revezando, vou um pouco de carro, um pouco de moto. Fui a próxima semana de moto também, a semana inteira. E aí voltei praticamente por completo em iniciozinho de 2025. Faz um ano e meio praticamente que eu tô indo e voltando de moto direto. Eu ainda vou de carro uma vez ou outra quando precisa, mas preferencialmente estou indo de moto, porque primeiro é o que me dá prazer, cara, sabe? Montar na moto, sair andando, ter essa sensação de pilotar moto. É difícil explicar, é aquela frase, quem entende não precisa de explicação, e quem não entende, qualquer explicação que você dê não vai ser suficiente. Então, sem mais delongas sobre isso. E bom, galera, eu acho que o vídeo de hoje é isso aí. Tá grande demais. Porra, eu comecei a gravar esse vídeo lá em Correias ainda. A gente já tá aqui na Jacuba, na posse. Então é isso aí, galera. Valeu, fui.